Se nós dermos passo de fé, vamos experimentar o novo de Deus, seremos abençoados e a glória do Eterno estará sobre a nossa vida e viveremos e experimentaremos o poder do Senhor na nossa existência. Amados, dê passos de fé. Amém? Meu conselho para cada um de vocês é: dê passos de fé. Passos de fé. O interessante é que, para darmos passos de fé, a melhor coisa que fazemos é fechar os olhos. Feche os olhos e dê passos de fé. Porque quando nós fechamos os olhos, nada vemos, consequentemente, e vamos pela fé. É pela fé que nós precisamos andar. Quando a esperança, irmãos, parece que falta na nossa vida, não deixe se abater, mas dê passos de fé. Quando parece que tudo fechou, que tudo está ruim, parece que nada vai dar certo, parece que a nossa esperança arrumou a sua malinha e está indo embora, dê passos de fé. Dê passos de fé. Porque é dessa forma que nós vamos obter a solução que precisamos para a nossa vida. No entanto, nós temos visto, e é comum a nós, que quando as coisas ficam difíceis, nós arrumamos a mala junto com a esperança e vamos com ela. Nós não damos passo de fé. Nós não andamos em direção daquilo que nós não vemos, mas é preciso andar em direção daquilo que nós não vemos, porque a fé é exatamente isto, a fé é exatamente isto, é você e é o encontro daquilo que você não vê, mas que você tem certeza, que você tem convicção que é real, que é verdadeiro, e nesse caso Jesus Cristo. Quando nós, amados, cremos no Senhor, quando nosso coração transborda com a graça do Todo-Poderoso, nós não paramos, mas nós vamos em frente. Mesmo que tudo diga para você, não siga, não é desta forma, para, não tem mais jeito, já era. Siga em frente, porque Deus é com aqueles que têm fé, com aqueles que confiam, com aqueles que nele esperam. Amém? Segundo Reis, capítulo 4, versículos 1 até o 7, diz a palavra de Deus. Certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. É chegado o credor para levar os meus filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe respondeu: que te hei de fazer? Dize-me que é que tens em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse Eliseu: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas, põe-a à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhes chegavam as vasilhas, e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma, e o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus, Eliseu. Ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Amém, queridos? Dê passos de fé. Dê passos de fé. Pai amado, nós te louvamos por esta palavra. Eu quero clamar, Senhor, que tu nos aqueça o coração, que tu nos dê coragem, nos dê disponibilidade, que tu nos faça andar, Senhor, mesmo quando nós não vemos algo firme à frente, mesmo que nós não enxerguemos o milagre, mas que possamos, ó Deus, dar passos segundo a tua vontade, passos na tua presença, porque sabemos que tu és aquele que ampara os teus. Ó Espírito, fala conosco nesta noite, é que eu clamo em nome de Jesus. Amém, Senhor. Aleluias. Amados,
Essa história, ela refere-se à mulher de homem que conhecia o Todo-Poderoso. Era uma viúva que tinha um grande problema na sua vida. Era uma viúva que não tinha como sobreviver e, além disso, o seu esposo havia deixado uma grande dívida. E naquele tempo, uma das formas de pagar-se dívidas era tornar-se escravo do credor. E nesse caso, o credor queria os seus filhos como escravo. Havia no coração daquela mulher um desespero, com certeza, porque quando as coisas fecham, não só para ela, mas também para nós temos uma tendência a nos desesperar, a ficarmos preocupados, a ficarmos cada dia tensos. O estresse toma conta da nossa vida. Sempre é dessa forma, amados. Sempre é assim. Mas o interessante, amados, é que o Senhor tinha um propósito na vida daquela mulher. Deus sabia como poderia mover de uma forma grandiosa, de uma forma poderosa, para que ela visse, para que ela entendesse, para que ela compreendesse o grande mover de Deus. Pudesse compreender o grande agir do Senhor. E eu quero falar para você que está na mesma situação desta mulher, que não tem mais como viver, não tem esperança no coração. O homem de Deus passa na porta da sua casa. O homem do Senhor bate na porta, na tua porta. E o homem do Senhor é o Espírito de Deus, é o Senhor Jesus. Ele bate na tua porta, ele bate e te oferece solução para os teus problemas, solução para a tua vida. Mas nós não podemos reter para nós os problemas. Nós temos um costume, amados, de retermos os problemas. O problema é meu, ninguém tasca a mão, mais ou menos assim. Mas nós temos que apresentar o nosso caso, a nossa situação para o Senhor. Apresentarmos para Deus aquilo que nós precisamos. É falarmos para o Todo-Poderoso, é contarmos para o Senhor a nossa história, é abrirmos a nossa boca e apresentarmos ao Senhor a nossa necessidade. Eis o grande problema, irmãos. Este é um problema recorrente na vida do servo de Deus. Nós não temos muitas vezes coragem de abrir a nossa boca e falar para o Senhor: a minha vida está dessa forma, a situação está assim, eu não sei mais o que fazer, eu não sei mais o que fazer. É preciso, irmãos, nos apresentarmos a Deus e falarmos para o Senhor as nossas necessidades. O diabo sopra no ouvido da gente da seguinte forma: não precisa falar para Deus porque Ele te conhece, Ele sabe as tuas necessidades. Não é assim que muitas vezes pensamos? Olha, Deus sabe as tuas necessidades, Deus sabe, mas o Senhor sabe que Ele quer filhos que se acheguem a Ele, filhos que se acheguem, filhos que o amem, filhos que tenham o prazer, a alegria de falar para o Mestre: Deus, eis a minha situação. Essa mulher estava num caso, essa mulher estava numa situação, essa mulher estava passando por um momento extremamente difícil na sua vida, um momento extremamente complicado. Ali aparece Eliseu, ela não se calou, ela não ficou envergonhada, mas ela falou para Eliseu: olha, homem de Deus, a minha situação é esta, o que fazer, como agir? Amados, não retenha para ti os teus problemas, mas os conte para Deus. Nós temos uma facilidade de contarmos os problemas, muitas vezes até para desconhecidos. Há pessoas que estão na fila do banco, está ali com seus problemas, sentada na cadeira, tem alguém desconhecido do lado, e ela começa a conversar e começa a derramar os problemas para um desconhecido. Isso é muito comum, mas não tem coragem de abrir a boca, de falar para o Senhor: Deus, eu preciso de paz, Senhor, eu preciso dormir, Senhor, eu preciso de saúde, Senhor, eu preciso casar, Senhor, eu preciso progredir na minha vida, eu preciso de prosperidade, Senhor, eu preciso ver a tua cura na minha vida. Não tem coragem de falar para o Todo-Poderoso, não tem coragem. É preciso abrirmos o nosso coração e conversarmos com Deus e apresentarmos a Ele as nossas necessidades. Isto é, dar passos de fé. Isto são passos de fé na presença do Senhor. E o interessante, amados, é que Deus não nos deixa sem resposta.
O Senhor não nos deixa sem resposta. Aqueles que são fiéis sempre ouvem a voz do Todo-Poderoso, porque o Senhor tem prazer em responder, porque o Senhor tem prazer em abençoar, o Senhor tem prazer em ouvir os seus servos, ouvir os seus filhos, o Senhor tem prazer em abrir as portas dos céus sobre a vida daqueles que o amam. Esta é a verdade que nós precisamos entender, e quando nós damos passos de fé, nós vamos ver a glória do Senhor. Mas é interessante, queridos, eu tenho que falar isto, porque se eu não falar, a mensagem não fica completa. Tem muita gente necessitado da bênção de Deus, carente da bênção do Senhor. Eu sou uma pessoa necessitada e carente da bênção de Deus. Mas há muitos que são necessitados também, tal qual eu, porém não têm coragem de apresentar-se diante do Senhor. Não tem coragem de sair da sua casa. Não tem coragem de colocar o seu joelho no chão. Não tem coragem de falar para Deus o seu problema. Não tem coragem de buscar a Deus. Como receber do Senhor. E depois abrem a boca e dizem: Deus não me ama, Deus não gosta de mim, Deus não cuida de mim. E vai por aí. Gente, Deus cuida daqueles que o amam. Deus cuida daqueles que o amam. O Senhor tem um compromisso com aqueles que o amam. Entenda isso. Deus não tem compromisso com aqueles que não querem saber dele. Deus não tem compromisso com o ímpio. Deus tem compromisso com aquele que abriu o seu coração, que falou para o Todo-Poderoso: entra na minha vida, mora na minha vida, transforma a minha vida, cuida de mim, meu Deus, cuida de mim. São passos de fé que nós precisamos dar, são passos de fé. E no versículo 2, Eliseu perguntou àquela viúva: dize-me o que é que tens em casa. Dize-me o que é que tens em casa. Deus pergunta para você: dize-me o que é que tens em casa. Será que você tem alguma coisa para responder ao Senhor? Será que nós temos alguma coisa, uma resposta plausível, uma resposta aceitável ao Todo-Poderoso? Aquela mulher disse para Eliseu: olha, Eliseu, eu tenho uma botija. Eu tenho 1 litro de azeite aqui em casa. É o que eu tenho, 1 litro de azeite. Era o suficiente. Era o que Deus queria. Era o que Deus necessitava. Ela abriu a sua boca e ela falou para o Senhor: Deus, eu tenho 1 litro de azeite. O que é que você tem para responder ao Senhor? O que é que você tem? Talvez você fale: eu não tenho nada. Mas o que Deus quer de fato é o teu litro de azeite. É a tua botija de azeite. O que Deus quer para trabalhar na tua existência é a tua vida, é a tua vida. Deus não precisa dos teus bens, Deus não precisa daquilo que você tem na conta bancária, Deus não precisa da tua saúde, Deus não precisa da tua esposa, do teu esposo, dos teus filhos, Deus não precisa do teu carro, porque tudo isso é uma consequência. Quando nós oferecemos a nossa botija de azeite, a nossa vida, Ele vem, Ele cuida, e tudo quanto temos, dele é. Dele é. Passos de fé, passos de fé. Ei, mas é difícil dar passos de fé. Principalmente quando nós temos alguma coisa, como é difícil darmos passo de fé. Porque nós não queremos abrir mão do pouco que nós temos. E olha que Deus tem tudo para nos dar. Tudo para nos dar. Talvez aquela mulher, a atitude mais sábia dela, já que nada tinha, era esconder a sua botija de azeite. Vá que Eliseu resolva pedir um ovo frito. Vá que Eliseu resolva comer uma farofa. Lá se vai o azeite. Aparece o camarada, ainda quer consumir o meu azeite. Não é assim que nós fazemos com o Senhor? Pensa bem, reflita. Deus pede. E nós escondemos. Nós escondemos. Nós escondemos a nossa vida porque queremos vivê-la segundo o nosso entendimento, ou seja, a nossa principal botija. Colocamos dentro de um cofre e trancamos com 7 chaves, 8 chaves, 10 chaves, seja qual for o número. Trancamos. Escondemos.
E o Senhor bate na porta, o que é que você tem? Abrimos o balcão e falamos, não temos nada, porque nada queremos dar para o Senhor. Nós não queremos dar nada para o Senhor, irmãos, mas como receber se nós não oferecemos? Como receber se nós não damos passos? Como receber se eu retenho, se eu guardo, se eu não tenho coragem de oferecer pela fé aquilo que eu tenho, mesmo que seja pouco? Certo que Deus é aquele que nos ampara, é aquele que nos abençoa, é aquele que faz nos prosperar em nossos caminhos. E a consequência disto é que nós não teremos uma vida feliz com o Mestre. Não teremos vida feliz com Cristo Jesus. Não teremos. Mas a partir do momento que, a exemplo dessa viúva que nada tinha, sim, tinha credor, e o credor queria receber os seus filhos como escravo, só isso que ela tinha, ela lembrou-se da sua botija, da botija de azeite, a única coisa que ela tinha naquela casa, e falou para Eliseu, eu tenho uma botija, eu tenho uma vida, você tem uma vida, ofereça ao Senhor, porque Deus há de multiplicar o teu azeite, Deus há de fazê-lo prosperar nos teus caminhos. Mas tudo, amados, são passos de fé. Tens que oferecer o que tens. Tens que oferecer o que tens para o Senhor. Tens que oferecer o que tens. Nu nasci, nu vou morrer. Quem foi que respondeu isso? Jó. Jó falou, eu nasci nu, sem nada. Posso morrer da mesma forma. Nós nascemos nu. Conseguimos pouquinhas coisas sobre a face da terra. Só que nós valorizamos demais o pouco que nós temos. Valorizamos demais o pouco que nós temos. E o Senhor não tem liberdade para trabalhar na nossa vida. Não tem liberdade para multiplicar o nosso azeite. O Senhor não tem liberdade para fazer-nos crescer. O Senhor não tem liberdade para agir na nossa existência. E nós passamos a ter uma vida cristã medíocre. Uma vida cristã sem vida. E não é assim, igreja. Não é desta forma. Não é desta forma. Amados, queremos as bênçãos do Senhor? Dê passos de fé. Dê passos de fé, dê passos. E Eliseu olhou para aquela mulher e disse, olha, vá até os seus vizinhos e peça vasilhas. Eis a prova, eis a prova. A mulher só tinha 1 litro de azeite. Eliseu olha para ela e diz, vai até os teus vizinhos, bata na porta e peça vasilhas, o quanto mais melhor, peça tambores, peça latões, peça tudo que possa te oferecer, que seja recipiente, que possa receber alguma coisa dentro. E ela foi até seus vizinhos. Um dos grandes problemas que nós temos na vida, igreja, é que não gostamos de receber as orientações de Deus. Nós não gostamos das orientações de Deus. Sabe por que nós não gostamos das orientações de Deus? Deixe-me dar um exemplo antes de falar o porquê. Se eu falar para você, chega em casa, peça vasilhas emprestadas aos teus vizinhos, porque Deus fará um milagre na tua vida. Quantos teria coragem de pedir? Ah, mas foi Eliseu. Eliseu era um profeta. Quero falar para você que eu sou o profeta do Senhor. Eu tenho certeza que eu vou para o céu. Eu tenho certeza que Deus é o meu Deus. Eu tenho certeza, convicção plena. Ou seja, não me acho menor do que Eliseu. Sou servo tal qual Eliseu. Mas, se o Senhor falasse para comigo, olha, fale para a igreja pedir vasilhas. E aí? Quantos teriam coragem de pedir vasilhas? Quantos? Ah, aquele pastor?
Ah, aquele homem que anda perdido por aí, um errante, o Eliseu, um errante que anda aí, dizendo que é profeta do Jeová, do Deus Todo-Poderoso, aquele camarada. Falaríamos dessa forma. Sabe por quê, irmãos? A nossa confiança no Senhor, ela muitas vezes passa pelos nossos olhos. E os nossos olhos são dirigidos pela carne. Nós olhamos pela carne e nós olhamos para o homem e esquecemos de Deus que está por trás do homem. Esquecemos do Senhor, esquecemos do poder do Todo-Poderoso, esquecemos que é Deus que faz a promessa, que é Deus que honra, esquecemos que o milagre não é feito pelo homem, não foi Eliseu que fez o milagre, mas foi Deus que operou, foi Deus que agiu, foi Deus que fez, segundo a fé daquela mulher. Nós não conseguimos as vitórias, sabe por quê, amados? Não temos fé. Fé suficiente para ouvirmos a palavra e buscarmos as vasilhas. Nós não temos fé. A carne luta contra o espírito. A nossa velha natureza fala mais alto do que o Espírito no coração. E quando o Espírito não tem voz ativa na nossa vida, não temos coragem de dar passos de fé. Não temos coragem. Aquela mulher, amados, com certeza ela acreditava no Todo-Poderoso, porque quando Eliseu deu a orientação estranha, muito estranha, tal qual acabei de citar como exemplo para vocês, estranha demais. Mas vá, peça as vasilhas, Uma das coisas mais difíceis na nossa existência é acreditar no sobrenatural. É difícil demais. Nós vivemos numa sociedade que é guiada por aquilo que se vê. A nossa sociedade, a nossa cultura nos faz ver desta forma. Há povos que têm uma visão diferente, mas nós, brasileiros, temos essa dificuldade. Aquela mulher provavelmente também tinha sua dificuldade, até porque, amados, quando seu marido foi tirado, deixou um pepino muito grande para ela. Não deixou bênção. Era um servo de Deus. Mas deixou para ela o quê? Dívidas. Vai entender, não é? Esse Deus que tira meu marido, esse Deus que tira meu esposo e ainda me deixa endividada. Mas muitas vezes, amados, é assim que nós entendemos. É assim que nós vemos. Nós não conseguimos ver o milagre de Deus, porque os nossos olhos estão fixados naquilo que Ele contempla. Não é assim com você? É assim comigo. É desta forma. Nós vemos, amados, que muitas vezes nós não temos a coragem de seguir as orientações que Deus nos dá. Nós não temos a coragem de seguir as orientações de Deus. Qual a orientação do Senhor para a tua vida? Sabe quais são? Sabe o que Deus quer da tua existência? Por que não vives? Mas eu quero as bênçãos de Deus. E as orientações do Senhor? Eu quero receber de Deus. E as orientações? Eu quero ser abençoado. Eu quero ser curado. Eu quero casar. Tem muita gente querendo casar. Eu quero casar. Eu quero receber as bênçãos. E as orientações de Deus? Nós queremos, mas não estamos prontos para darmos passos de fé. Você quer a bênção de Deus para a tua vida? Tens que ouvir a orientação do Senhor. Você precisa ouvir a orientação de Deus, por mais difícil, por mais estranha que ela seja, mas ouça as orientações de Deus, siga as orientações, porque quando você segue as orientações do Todo-Poderoso, Ele manifesta a sua glória sobre a tua existência. E aquela mulher tinha uma orientação muito louca, mas muito doida. E a orientação era pedir vasilhas, porque com 1 litro de azeite,
ela conseguiria aquilo que precisava para a sua vida. Eliseu diz: entra no quarto com os teus filhos, fecha a porta, pega o teu litro de óleo e vai despejando nas vasilhas. Amados, e ele foi despejando. Oh, que bênção, oh, glórias. Aleluias. Eu nem comecei a despejar, a água começou a chegar. Oh, glórias. Aleluias. Tem que crer. Quando a tua voz começa a falhar, o Senhor levanta pessoas para te servir a água. Não precisas pedir, mas o servo de Deus estará atento a todas as coisas. O servo do Senhor está atento a todas as coisas. O reino de Deus é assim. Nós estamos atentos aos sinais que a terra, que aquilo que nós temos, oferece. E essa mulher ouviu a palavra do profeta, entrou naquele quarto, pegou o seu litro de óleo e passou a despejar. Primeiro um latão de 50 litros. E vai despejando, e despeja, e despeja. Mas o óleo não acabava, e derramava. E ela olhava para trás, não tinha uma mangueira, não tinha nada atrás. E o óleo despejava, e encheu o latão de 50 litros. Vem o segundo latão de 50 litros. E mais uma vez assim foi, e encheu. Veio lá um latão de 200 litros, um tambor de 200 litros. E ela despejou assim. E aquilo derramava como se fosse uma mangueirona desse tamanho assim. E aquilo encheu rapidinho. E a Bíblia diz que ela encheu todas as vasilhas. Todas as vasilhas. Sabe o que aconteceu? Primeiro, amados, ela não teve vergonha de apresentar o seu caso ao Senhor. Quando apareceu ali o Eliseu, ela disse: olha, a minha situação está nesse pé, neste ponto. Segundo, ela falou para o Todo-Poderoso, ela conversou com o Senhor, ela apresentou a sua necessidade e ela ouviu a orientação de Deus. Ela ouviu a orientação do Senhor. Muitas vezes, quando nós lemos esse texto, nós achamos que o milagre, uns 5 litros. Mais ou menos 5 litros de azeite que multiplicou-se. São 5 litros, porque a Bíblia diz vasilhas. E quando fala vasilhas, nós lembramos da nossa casa, a panelinha de 2 litros, aquela de 5 litros, a panelinha de pressão de 7 litros, e para por aí. Nós associamos vasilhas com aquilo que nós temos em casa, mas a Bíblia diz que foi tanto, mas tanto, que ela pagou o seu débito. Pagou o seu débito. Pagou o seu débito. E o restante, paga a tua dívida, e tu e os teus filhos, vivei do resto. Vivei do resto. Isso dá a entender, irmãos, que foram algumas centenas de litros de azeites. Algumas centenas de litros de azeite. As talhas grandes. Os tambores grandes. E foram enchendo. E o Senhor foi derramando, e foi transbordando, Deus tem com abundância para dar àquele que crê. Deus tem com abundância para dar àquele que crê. Queridos, nós temos um problema muito sério com essa história de dar. Nós temos um problema sério. Porque nós entendemos que aquilo que é meu e ninguém tasca. Aquilo que é meu e ninguém tasca a mão. Mais ou menos assim. Mas é dando que se recebem, dizem por aí. Mas é fato, é real. Se nós darmos, se nós oferecermos, o Senhor faz-nos multiplicar. O Senhor multiplica, porque nós precisamos dar. Porque quando nós damos, são passos de fé, igreja, passos de fé. Passos de fé. Oh, glórias, aleluias. Passos de fé, irmãos. E todos aqueles que são fiéis
e que tiveram coragem de dar passos de fé, oferecendo o que têm ao Senhor, estes receberam a multiplicação daquilo que tinham. Se você conhece alguém, pode conversar com esta pessoa e verás que é desta forma. Mas quando nós retemos, nós oferecemos pela metade. Lembramos do caso Safira e Ananias. Venderam o que tinham, mas deram pela metade. E Deus não aceitou, porque Deus quer passos de fé. Passos de fé. Ouvir a orientação de Deus é uma necessidade para as nossas vidas. Ouça aquilo que Deus te fala. Pratique aquilo que Deus fala para você. Pratique a vontade do Todo-Poderoso. Pratique a vontade. Tenha coragem. Tenha coragem. Eu nada tenho. Dê o que você não tem para o Senhor. Faz-me lembrar daquela senhorinha lá do Novo Testamento. Aquela senhorinha lá, toda assim, aquele rosto de maracujá, chegou lá e jogou as moedinhas dentro do gasofilácio, as moedinhas fez lá, pling, pling, pling. E Jesus olhou para ela e disse, esta deu mais do que todos, porque ela deu daquilo que não tinha. Nós, amados, nós temos coragem de dar daquilo que nós não temos? Não temos, não é? É por isso que nós não recebemos. É por isso que nós não recebemos. Eu não estou me referindo apenas a dinheiro, mas estou me referindo principalmente à nossa vida. Principalmente. Eu sei que o dinheiro é um amor terrível. Ô bicho abençoado que é maldito o tal do dinheiro. É abençoado porque precisamos dele, mas é maldito porque ele domina o coração. Se você tem 100 reais, 100 reais para você é tudo. Ele é mais importante que Deus na sua vida. E eu não vou pedir seus 100 reais, não. Mas ele é mais importante do que Deus na sua vida. É mais importante. Nós não temos coragem de dar passos de fé. Não temos. Amados, mas a partir do momento que nós fechamos nossos olhos e falamos para o Todo-Poderoso, Deus, aqui está a minha vida, aqui está o meu coração, trabalha a minha existência, age no meu viver, Senhor, transforma-me, Senhor, move em meu favor, Senhor, olha para mim com misericórdia, Deus, estende as tuas mãos sobre a minha vida, Deus te ouve, Deus te abençoa, Deus move na tua existência. Porém, se nós não fizermos dessa forma, nós não vamos ter alegria com o Senhor. Não vamos ter. Não vamos ter. Irmãos, alegria com Deus é algo muito seletivo. Ou você é ou não é. Ou você é ou não é. 99% para Deus não serve. Deus não quer percentuais da tua vida. Deus quer totalidade da tua vida. Ele quer a tua vida por completo. Mas pastor, como é que fica? Eu gosto daquele negócio, eu gosto daquela outra coisa. Ah, meu coração, enfim. Deus não quer. Deus não aceita. A tua jarra não vai fluir. O óleo não há de derramar dentro da tua casa, dentro da tua vida. Esta mulher, quando ouviu a instrução dada pelo profeta, ela não questionou, mas Eliseu, eu posso conseguir umas latinhas de 5 litros? Eliseu, quantos litros? Ou isso ou aquilo outro? Tem que ser de alumínio, tem que ser de louça, tem que ser de pedra? Como é que deve ser essas latas? Como é que deve ser essas vasilhas? Ou Eliseu, tem que estar lavada, tem que estar não sei o quê, eu tenho que levar lá para o profeta, consagrar essas coisas todas que nós apresentamos como dificuldades diante do Todo-Poderoso. Nós somos mestres em apresentarmos dificuldades para o Senhor. Deus tem a bênção para nós. E nós apresentamos 1000 dificuldades. Eliseu apenas disse, vá, consiga vasilhas. Vá,
consiga vasilhas. Entra no quarto com teus filhos e derrame, e encha, e encha. Encha. Somente isso que Deus quer. Não questione a bênção do Todo-Poderoso. Não questione. Evidente, amados, que esta palavra se aplica numa totalidade àqueles que amam o Senhor. Tem que amar o Senhor. Porque se nós não amarmos o Todo-Poderoso, a palavra torna-se vazia. Torna-se vazia. E se nós amamos o Senhor, nós vamos acolher o homem de Deus. Ele trará o socorro, as instruções que nós precisamos. Vamos praticar as orientações e certamente colheremos os frutos da nossa obediência ao Todo-Poderoso. Aquela mulher, ela experimentou o resultado da sua fé. A Bíblia diz que ela colheu os frutos da sua fé. Foram passos de fé que frutificaram. E o texto diz, então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse, vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Essa é a resposta do Senhor para a tua vida. Não sei qual é o teu problema. Eu não sei o que é que te escraviza ou escraviza os teus filhos. Qual o grande débito que tu tens? Eu não sei o que é que tu tens na sua casa. Se é apenas uma lata de óleo ou algo mais. Mas eu sei de algo. Que Deus tem instruções para a tua vida. Deus tem orientações para a tua vida. E as orientações, algumas foram aqui passadas, porém, vá para a Bíblia, porque através da palavra, Deus falará com você. Leia a Bíblia, Deus falará com você. Leia a Bíblia, Deus te dará a direção. Leia a Bíblia, Deus te dará a orientação. Leia a Bíblia, Deus falará como você deve agir. Se você há de encher vasilhas de azeite, e ou outra forma, o Senhor te dará a resposta. Dê passos de fé. Igreja, dê passos de fé. Se nós dermos passo de fé, vamos experimentar o novo de Deus. Seremos abençoados. E a glória do Eterno estará sobre a nossa vida. E viveremos e experimentaremos o poder do Senhor na nossa existência. Amém? Vale a pena dar passos de fé. Vale a pena dar passos de fé, igreja. E eu quero ir além para finalizarmos essa palavra. Ouça, ouça. Se nós, essa igreja, tivermos coragem, a exemplo dessa mulher, de ouvirmos as orientações de Deus e darmos passo de fé, o Senhor nos fará felizes em todas as áreas da nossa vida. O Senhor fará esse povo progredir. O Senhor fará esse povo progredir. E nós teremos prazer no Senhor. Alegria completa no Senhor. Experimente dar passos de fé. Experimente viver Deus na sua vida. Amém, igreja? Nós vamos colocar de pé e vamos orar. E cada um de vocês dê passos de fé. Nessa noite, dê passos de fé. Dê passos. O Senhor já te deu a instrução. Eu tenho certeza absoluta que Ele já falou com você previamente. O Senhor já falou com você previamente. E se não falou no decorrer dessa palavra, Deus falou com você. Agora é o momento de dar passos de fé. É o momento de dar passos de fé. Saia daqui. Entra no teu quarto. E encha as tuas vasilhas com o azeite que Deus tem para você. Dê passos de fé. Senhor, nós queremos clamar que Tu venhas mover de uma forma poderosa. Que Tu venhas, ó Deus, mover de uma forma poderosa no coração de cada um desses que aqui estão. Que Tu venhas agir de uma forma profunda nessas almas, para que possam sentir, para que possam compreender, para que tenham coragem para dar passos de fé na Tua presença, Senhor. E nesse momento, Pai, eu sei que muitos estão falando para Ti, eu estou me apresentando, eu quero ouvir a Tua orientação, eu quero cumprir a Tua vontade na minha vida.
Pai amado, fala a este coração, fortalece esta vida, confirma nesta vida, Senhor, para que ele seja, Pai, alguém que experimente a tua multiplicação, que experimente o teu azeite, que experimente o teu poder, que veja a tua glória. Oh Deus, trabalha cada um desses corações, trabalha estas vidas, meu Senhor, para que tenham um compromisso verdadeiro contigo. Esse é meu clamor em nome de Jesus. Amém, Senhor. Aleluias. Mensagem número 771.